Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção, região! Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Eu quero te cumprimentar. Olá, tudo bem? É hora de mais uma edição da nossa entrevista do dia, o nosso telejornalismo local, os assuntos do momento, sempre o cotidiano da nossa comunidade em pauta, em evidência, aqui na minha, na tua, na nossa TV, na TV Serra, é a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, por aqui no Facebook TV Serra Farroupilha, por aqui também no nosso canal no YouTube, por aqui no nosso Instagram e por aqui no nosso site www.tvserra.tv. São os canais pelos quais você também passa a ficar em contato e acompanhar a nossa programação e os nossos conteúdos. A entrevista do dia tem a chancela do Clube Parque das Águas. Verão e Clube Parque das Águas pronto. Fechou todas, você tem muitas oportunidades aí, tem muitas piscinas, muitos brinquedos novos, então vai lá, confere, aproveita o bom do verão no Clube Parque das Águas aqui em Farroupilha. Se você é associado, muito fácil, usufrua. Se você não é associado, ou você se associa, ou então você compra o passaporte e depois bom proveito no Clube Parque das Águas. É nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia, nos estúdios da TV Serra Farroupilha, o vereador da bancada do PSB, o vereador Juliano Balgarten. Nós tivemos o retorno das sessões da Câmara de Vereadores, o trabalho do Legislativo Municipal, depois de um período de recesso, foi retomado na última segunda-feira, dia 6 de fevereiro. E já uma sessão que retomou com muitos conteúdos, com muitos temas, muitos assuntos que vieram para a sessão legislativa. Para vocês terem uma ideia, foi um trabalho que durou mais de 3 horas. Os vereadores encerraram a sessão depois das 21 horas no Legislativo Municipal. E por isso, com o vereador Juliano Balgarten, eu não cheguei a contar, mas o vereador apresentou diversos requerimentos à Prefeitura Municipal, pedidos de providência, pedidos de informação e ainda também apresentou projetos de lei no Legislativo Municipal. Somando todos esses encaminhamentos, com certeza chegamos aí a mais de 2 dezenas de temáticas que o vereador já coloca na primeira sessão do Legislativo Municipal. Vereador, obrigado pela presença aqui. O vereador me cobrou que ele não via mais o estúdio, ele estava de férias. Agora ele está aqui no estúdio para bater um papo também e falar sobre diversos assuntos. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Obrigado pelo convite. Na verdade, paramos uns dias, né? Mas... Entre Natal e Ano Novo. Entre Natal e Ano Novo, porque depois eu voltei no comecinho de janeiro, já estava de volta e já estava ativo, com ofícios, com cobranças, com demandas, porque sim, deu para conciliar algumas coisas, o descanso, mas o trabalho é importante e a cidade não pode parar, e teve muitas coisas que não podíamos encaminhar por Câmara de Vereadores, pelo recesso das atividades, mas eu estive todo o tempo, estive ali presente em diversas ações. Para o quê? Porque precisa esse olhar, essa atenção, e protocolei vários documentos, como tu dissestes. Passa de 2 dezenas, Passa, né? Porque são moções, votos, projetos de lei, pedidos de informações, pedido de providência, indicações. Requerimentos não foi dessa vez, mas terá já para a próxima semana. Já tem algumas coisas que já estão feitas, mais pedidos de informações, pedidos de providências. Sim. E tem mais uns quantos projetos que ao longo do ano nós vamos desenvolver, na quais já estão prontos, outros estamos aguardando o parecer jurídico,
Então são infinitas áreas de um trabalho gigante que a gente tem feito nesses 2 anos de mandato. Perfeito. Bom, eu quero citar alguns dos mais importantes, dos encaminhamentos mais importantes colocados na primeira sessão ou nesse início do mês de fevereiro. Cita os temas, os principais que te levaram ou fazer pedido de informação ou pedido de providências junto ao município. Na verdade, pedido de providência são as coisas básicas, é manutenção. Sim. Não foge muito disso. É lâmpada queimada. Lâmpada queimada é o caso que foi ali, alguns ajustes no Parque dos Pinheiros, a demarcação da pista. Agora, essa semana, eu tenho que ir lá, não consegui ainda passar, mas ontem à noite recebi demanda do cidadão da conservação do local, então amanhã estarei verificando em loco como que está o cuidado, né? Isso, mas a própria questão do Parque da Imigração Italiana, que eu havia falado na penúltima sessão legislativa, para algumas coisas serem feitas. Outras questões para serem realizadas. O parque está meio descuidado? Os parques como um todo, não só o Parque da Imigração, mas o Parque dos Pinheiros. Eu caminhei sábado pela manhã no Parque dos Pinheiros, mas tinha recém chovido, então é natural que a água leve, algumas coisas. Mas as reclamações, o cuidado, falta lixo, falta acompanhamento. O Parque da Imigração Italiana, a última vez que eu fui lá, mais que a metade das bandeiras não tinham, ou as que estavam rasgadas, a gôndola em processo de deteriorização, o espelho d'água sujo. É coisa simples, manutenção, acompanhamento. Então, muitas coisas. A gente teve também contato direto ali, cobranças pontuais de manutenção de estrada no interior. Então, os pedidos de providência, eles tratam de coisas do dia a dia. Os pedidos de informações, eles são variados. E são mais voltados à questão da fiscalização do executivo. Exato, né? Fiscalizar, por exemplo, políticas de juventude. Eu quero saber como que o município está trabalhando atrelado ao Plano Municipal de Juventude, porque existe uma diretriz, na qual, quando eu estava como diretor do Departamento de Juventude, nós construímos e é lei. O que está sendo feito? Tem muita coisa que não está acontecendo. Tem coordenador da juventude? Na verdade, foi juntado o cargo de diretor de esporte e juventude. E isso foi um erro crasso da administração, porque na juventude não está se desenvolvendo absolutamente nada. No ano que se passou, se foi feita uma semana da juventude bem complexa, bem atrapalhada, sem um tema central, norteador, e ficou o quê? Em segundo e terceiro plano. Então está errado, é retrocesso nas políticas públicas. O que nós construímos não está acontecendo. Então isso quem sofre é a população jovem que carece desse apoio, desse auxílio. Então outros, como por exemplo, por que não se tem mais um padrão das paradas de ônibus? Algumas delas estavam agindo de tal forma, por exemplo, vou citar aquela que tinha iluminação, carregador, hoje não. Por quê? Será que é custo? Será que não está na hora de manter um padrão, organizar e seguir uma linha, o que deu certo? Bom, são inúmeros pedidos de informações que nós queremos as respostas, desde o custo do projeto da Pedro Grendene, quanto que foi gasto, porque foi trabalhoso. Voltou tudo a estaca zero. Exato, voltou tudo a estaca zero, mas teve trabalho. Nós queremos saber quanto que custou isso, e, enfim, outros tantos. Para mim, me lembrar precisamente cada um, eu teria que voltar, que é muita coisa. E vai mais pedidos de informação essa semana também. Tem mais na gaveta, Tem mais. Como é que funciona isso? A população pede ao vereador, alguma coisa, a iniciativa do vereador? Como é que todas essas iniciativas elas são desencadeadas? Tudo depende. Por exemplo, pedidos de informações, algumas pautas, de fato, eu levanto. São do vereador? São minhas e são de pessoas próximas, apoiadores, e aí eu digo assim, tá, mas eu não tenho uma resposta. Poderia procurar no portal de transparência? Sim, mas às vezes as respostas não estão lá. Às vezes é uma questão pragmática que está dentro do governo, o governo vem, e às vezes a gente quer uma resposta formal. O que o governo está fazendo em relação a isso? Pronto, está aqui, é a assinatura que vai. E alguns sim, e alguns a população pede e diz, eu gostaria de informação, por que não está tendo os horários, sei lá, estou chutando. Sim. Os horários de ônibus, tal. Então tu faz um pedido para te responder e depois tu repassar, para ter a resposta formal. Oficial. Oficial, porque senão fica muito diz que me diz, que um fala uma coisa, outro fala outra. Então tá aqui, tá documentado e eu me encaminho. E os pedidos de providência, as pessoas me procuram ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou me encontram na rua, ou me ligam. Um passa o contato do outro e assim vai.
E, claro, muitas dos pedidos de providência que eu faço é eu caminhando na rua, eu passando, eu paro. Se eu estou de carro e eu vejo, eu paro o carro, desço, faço foto e vejo o que está na frente. É aquilo que eu digo, se tu tem a casca de banana, tu não vai esperar cair, né, com a casca de banana, tu vai recolher ela. Vereador, é inegável, não tem como dizer que é um volume grande de encaminhamentos que o vereador está tendo, e é o vereador que mais coloca requerimentos, pedidos de providência, pedidos de informação e tudo mais. A pergunta que eu lhe faço, isso mostra trabalho do vereador ou mostra que o município está com problemas? Ou as duas coisas? As duas coisas. Primeiro, porque é a forma que eu encontrei e o método que eu tenho utilizado para registrar formalmente. Às vezes no começo eu tentei fazer alguns contatos via telefone, tentar o problema, mas não andou e depois eu disse, falei com fulano, com ciclano, e quando chega na hora, não, imagina, não tem, então está tudo registrado. E segundo, sim, tem muita demanda na cidade, muita demanda. A sujeira voltou a tomar conta da cidade, tem muitos problemas de infraestrutura, buraco, voltou a ter problemas em alguns pontos de iluminação pública, então tem muita coisa mesmo, não é exagero. Inclusive na segunda eu mostrei na sessão algumas fotos. No pequeno expediente. No pequeno expediente ainda eu fui alvo de uma ironia, de um deboche desnecessário, mas isso só mostra o que quando eu trago é que eu vivo a comunidade. Eu não vivo só os 2 dias das sessões. Vou lá, cumpro o meu horário, pronto, vida que segue. Não, eu estou à disposição e eu tenho caminhado. Isso é notório. E só prova o que tem coisas para fazer e precisa ser feito. E muitas não acontecem por falta de gerenciamento, por falta de gestão, de planejamento, organização, e etc, etc. Bom, a gente sabe que é muita coisa que tem chegado ao Executivo e o grau de retorno disso. O Executivo tem tem atendido bem, parcial? Como é que está essa situação? Tudo depende. Alguns assuntos nós temos que ser mais incisivos. Alguns acontecem de uma forma muito ágil, rápida, mas é a minoria. Os temas, e muitos deles a gente tem que fazer pressões, gritar, espernear, vamos usar expressões assim, chamar atenção, chamar para o debate, fazer vídeos, fazer coisas que toquem, que sensibilizem e diz, mas tia, tá caindo isso aqui, vai, o que vai acontecer? E também retomei na sessão muitas coisas que já iam fazer a escadaria do Monte Pascoal, reformar lá, não fizeram. O que aconteceu? Uma criança autista caiu, quebrou o braço. Iam colocar o guarda-reio lá na linha Jacinto, não colocaram o guarda-reio. Iam trocar a placa do trevo de Santa Rita, não trocaram. Então, inúmeras coisas que a gente pede não acontecem. Então, fica isso. Talvez pode ser uma queda de braço do Executivo comigo, com os meus colegas vereadores da oposição, pode ser. Mas quem sai prejudicado não sou eu, é a população, e eu estou para representar ela. Então, se tiver que fazer 20 pedidos de providência, se tiver que esbravejar, bater na tecla até o fim do mandato, eu vou fazer assim, não me importa. Bom, um assunto que chamou a atenção durante a semana, talvez foi o mais barulhento que o vereador colocou ainda na sessão da segunda-feira na Câmara Municipal, diz respeito a possíveis problemas com o profissional que faz as licenças ambientais, que assina as licenças ambientais no município de Farroupilha, o chamado licenciador ambiental. Segundo o que o vereador colocou, o profissional que faz isso não tem a formação técnica para desempenhar tal função. A Prefeitura Municipal publicou uma nota ao longo da semana dizendo de que está atendendo à lei e que está tudo certo. A resposta da Prefeitura te convenceu ou tu continuas com os mesmos argumentos? Obviamente que não convenceu. A resolução do CONSEMA 372/18... Explica o que é CONSEMA, é Conselho? Conselho do Meio Ambiente. Então, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Que estabelece resoluções, diretrizes do que pode e o que não pode ser feito, de que forma é que agir. No artigo 6º, no parágrafo 1º, fica claro. Eu não vou aqui dizer precisamente os artigos, porque eu não tenho na memória a questão textual completa, mas, enfim, o fundamento. No artigo 6º diz o quê? Diz que todo município deve possuir, tem que ter no seu quadro técnicos, etc., habilitados nas formações, nas áreas que sejam condizentes ao cargo. Ou biólogo, ou geólogo, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, agrônomo,
certo? E depois no parágrafo primeiro fica muito claro, o profissional habilitado através de uma portaria. A portaria é o ato que regulamenta, que diz assim, não, tá aqui, o ADAMAT hoje vai ser regulamentado no sentido de dizer, tá aqui, nomeado como licenciador. A portaria não é formação. Só que a portaria diz bem claro, designa, ela não habilita. Para ti ser habilitado, precisa o quê? Ter formação. E o cidadão, o servidor, ele não tem culpa. Quem que nomeou ele para tal finalidade foi o prefeito municipal. Então isso é um erro, porque ele não é habilitado. Seria a mesma coisa um estudante de medicina assinar um laudo médico, um atestado médico, ou seja, ele pode estar estudando um laudo de engenheiro sem estar formado. E outra, cabe que também esse profissional tem que estar formado, habilitado, e quem faz isso é a universidade, não é a prefeitura. O prefeito não tem competência para habilitar, certo? Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ele não tem os requisitos legais de formação técnica para tal finalidade. E eles dizem que a portaria permite. Não, a portaria diz, designa o ADAMAT para isso, designa o Juliano para aquilo. Não, mas não habilita. É um exemplo bem simples que eu vou dar. CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Quando que tu vai fazer tua CNH? Tu chega lá no Centro de Formação de Condutores e tu simplesmente diz, não, eu vim pegar aqui, faz um documento e eu vou estar habilitado. Não, tu faz as aulas práticas, depois tu faz a avaliação, depois tu faz as aulas, ao contrário, as aulas teóricas, avaliação prática. Aula prática e mais uma avaliação, e também os exames e tal. Depois disso, tu vai ter a carteira de habilitação, mas tu tem que passar todo por um rito. E é o caso que ele não tem essa formação. Então, o erro está aí. Eles continuam argumentando, dizendo que não, mas está errado. Está errado, está ali, está muito claro o que foi posto. A interpretação e conversas com advogados. Esse detalhe pode trazer muitos problemas para a cidade, se já não trouxe? Olha, eu sei que a dúvida, com certeza, o questionamento está grande. Pessoas me procuraram. Eu disse, não, a intenção de levantar esse assunto porque é delicado, interfere diretamente na vida de muitas pessoas, cooperativados, empreendedores, enfim, coisas que foram feitas e nós temos que seguir a lei. Se ele pode, ótimo, mas ele não pode, então está equivocado. E em caso, se for levado adiante, julgado e etc., pode até ter cancelamentos dos documentos emitidos pelo diretor lá. Quem responde é o gestor público municipal ou o profissional que fez isso? Vai os dois juntos. Vão os dois. Mas com certeza o prefeito que é o chefe. Se tiver, isso pode se configurar um ato de improbidade administrativa. Que pode dar origem a um pedido de impeachment. E uma possível cassação. Tá aí. Por quê? Porque tem um erro. Então não é algo que estamos brincando ou fazendo bravata, um discurso sensacionalismo. Está posto. Inclusive, eu liguei para o Conselho Regional de Biologia e perguntei, de acordo com a portaria tal, o que diz? Não, tem que estar habilitado, mas habilitado é formado, tem que ter o registro junto ao Conselho, e através desse registro junto ao Conselho, aí sim ele pode exercer a função, sendo um cargo de confiança. Mas falta o quê? Habilitação. Bom, a prefeitura parece que não vai mudar, porque assegura que está correto e tudo. O que o vereador vai fazer diante dessa situação? Esse assunto fica parado? O vereador continua trabalhando nele? Não, eu inclusive recebi outra denúncia hoje. Ministério Público é o caminho? O que nós vamos fazer? Eu vou sentar com meu colega de bancada, o vereador advogado Roque, e nós vamos ver qual caminho nós vamos levar. Se vamos encaminhar ao Ministério Público, vamos ver, analisar, vamos sentar e conversar. A gente não conseguiu fazer isso, né? Devido a cada compromisso de cada um. E hoje também recebi mais uma denúncia, mas a qual estou verificando, não vou falar só por falar, mas também problemas relacionados ao meio ambiente. Ao meio ambiente. E problemas similares a este. Com outro problema que eu vim alertando desde o ano passado. A questão do balneário Santa Rita é problema também, no teu ponto de vista? Com certeza. Está sendo feita de toda forma equivocada. Está sendo agredida a fauna que está ali? Com certeza, a fauna e a flora.
O que acontece? O problema do Balneário Santa Rita ele é crônico, né? Primeiro que tem um esgoto que corre lá dentro. Primeira coisa que, quando se fala em Balneário Santa Rita, o primeiro plano que deveria se fazer é tirar todo o volume de dejetos que adentra ali. Primeiro passo. Segundo, se hoje está ali, é fruto de uma concessão mal feita. Porque a pessoa que lá ganhou, ficou um tempo, explorou. Quando a administração voltou, que deu todos os problemas que deu, já estava daquela forma. A administração apresentou um projeto de uma unidade de conservação ambiental. Não sei por que cargas d'água não foi dado start naquele ano. E 2020 veio a pandemia e foi. E poderia ter sido e pode levar adiante, porque aquele local tem muitos animais. Bugio, capivara, lontras, aves que não foram avistadas na Serra Gaúcha. Tem registros aqui em Farroupilha, no Balneário Santa Rita. Eu me fale agora o nome de todas as aves. Eu tenho uma relação, eu apresentei na Câmara. O que acontece? Aquele desassoreamento, eu acho que ele foi feito numa forma equivocada, no período talvez de reprodução das espécies. Desassoreamento é limpeza, só colocar um termo mais técnico para a população. Vamos pegar então para o pessoal que está vendo assim, o que eles foram fazer? A limpeza, tirar as marrequinhas, tirar aquelas árvores. Isso, aquela vegetação aquática. Primeiro isso, por quê? E outra, que isso se dá por conta da poluição, que é uma forma que a natureza cria para se defender e ao mesmo tempo se alimentar. Gera alimento para as aves, para os animais. Sim. E eu acredito que foi feito primeiro da forma errada. Segundo, qual que é o destino disso? Não houve planejamento, não houve organização. Aí então o que acontece? Se colocou, se tirou, tem um cheiro insuportável, quem passar por lá, olhar, é assustador o negócio. E aí o pessoal diz o quê? Não pode levar os agricultores. Não, mas não tem nenhum laudo de potabilidade, ou seja, não tem nenhum laudo que diz que aquilo é bom. Muito pelo contrário, aquilo pode ser poluído com elementos tóxicos que podem prejudicar o solo, o plantio, a saúde. Então nós questionamos muito, principalmente eu e meu colega Roque, a potabilidade. Então isso que nós queremos. Antes de oferecer, tem laudo? Ah, nós achamos. Não. Achar é uma coisa, tem que ter certeza. Há indícios? Não. A ciência tem provas, nós queremos um laudo embasado. Se tiver um laudo que diz que está bom e os agricultores quiserem usar, toca a ficha. Mas enquanto não, é absurdo. É a mesma coisa tu tirar uma coisa que não presta na tua casa e tu dá para outros. Então faltou um pouquinho de respeito com os agricultores. E a própria questão do balneário, que eu vejo que o projeto que está posto lá está muito vago, o projeto. Não tem plano de manejo, nós fizemos uma emenda, teve um apontamento, parecer jurídico da procuradora que disse que era inviável. Obtivemos um parecer jurídico que é favorável, que é constitucional a nossa emenda, que nós estamos defendendo o plano de manejo, que é o quê? Garantir que cuidem das espécies que lá estão. Que depois, se for entregue para iniciativa privada, quem for, para não destruir a fauna e a flora, assim, a moda Miguelão. Tem que ter o quê? Um cuidado. Então, está faltando discussão. Inclusive, Damati, um dos requerimentos que está posto nesse pacote é a solicitação de uma audiência pública junto à comunidade sobre o futuro do Balneário Santa Rita. Nós temos que debater com a comunidade. Não dá só simplesmente para a Câmara de Vereadores fazer isso e com pouquíssimas informações. O que nós temos hoje é um cheque em branco. Ah, nós vamos apresentar no edital. Não, mas tem que estar antes do edital, tem que estar claro. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta à parte final do nosso bate-papo com o vereador Juliano Balgarten aqui nos estúdios. Na volta também, o vereador vai apresentar um resumo das principais ações do gabinete do vereador nos 2 primeiros anos do seu mandato, ou seja, na primeira metade do mandato como vereador do município. A gente volta em seguida. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Amor, empatia, gratidão, realização, alegria,
coletividade, felicidade. O Grupo Feltrin completa 40 anos de atuação, sendo considerada uma das empresas familiares de maior diversificação econômica do Rio Grande do Sul. Grupo Feltrin, conectando pessoas, gerando novas experiências. Tá em dúvida de onde ir comer ou fazer um happy hour? O Queiro Café é o lugar certo. Do café da manhã ao jantar, o Queiro tem um cardápio completo, com pratos, petiscos, doces, lanches, drinks e, claro, aquele café que vai bem a todo momento. Onde a gente se encontra? No Queiro Café. Opções para todos os gostos e todas as horas do seu dia. Queiro Café, em Farroupilha, na rua Thomas Edison, número 34A, Centro. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fones 2628-2200. WhatsApp 54991469446. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva
Cooperativa Cindy Lojas Farroupilha. A Ecofar trabalha para deixar nossa Farroupilha limpa e bonita. Caminhões e funcionários estão diariamente nas ruas fazendo limpeza e coletando resíduos. Confira o roteiro de coleta dos resíduos orgânicos às segundas, quartas e sextas-feiras. Bairros Bela Vista, Belvedere, Loteamento São João, Loteamento Lindóia, Farrapos, Vicentina, São Luís, Monte Pascoal 1 e 2, Industrial 1 e 2, América, São Miguel, Nova Milano, Alvorada, São José, São Francisco, Loteamento Vitória, Monte Verde, Santo Antônio, Bairro 1º de Maio, Imigrante e Loteamento Milanês. A coleta orgânica acontece todos os dias da semana no centro da cidade e no bairro Planalto. Acondicione corretamente os resíduos orgânicos e coloque no local de coleta somente no dia em que a equipe realizar o roteiro. Ecofar, solução e responsabilidade, trabalhando por uma Farroupilha melhor. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Já de volta com a nossa entrevista do dia, o segmento do telejornalismo local, os assuntos do momento, o patrocínio é do Clube Parque das Águas. Clube Parque das Águas, e você fechou todas para o verão. Vai lá, aproveita a estrutura porque vale a pena. É nosso convidado hoje, o vereador Juliano Baumgarten, da bancada do PSB na Câmara Municipal. Estamos falando sobre diversas questões, o vereador tem levantado assuntos junto à comunidade, a comunidade tem procurado o vereador também. E eu queria colocar, o senhor apresentou 3 projetos de lei no Legislativo já nesse ano de 2023. Fala um pouquinho desses 3 projetos de lei. Na verdade, Leandro, nós apresentamos nesse primeiro momento 3 projetos de lei. O primeiro deles, que é o número 9, ele dispõe sobre a proibição, o uso e o manejo de fogos de artifício com estampido. Que é o quê? Que é aquele ruído forte. Aquele barulhão. Exato. O que acontece? Na prática, vai ser fácil? Não. A intenção desse projeto é debater junto à comunidade e levantar o assunto. Existe uma lei estadual que proíbe a soltura, só que na prática ela não consegue se consolidar. A ideia inicial era proibir o comércio, só que obtivemos um parecer jurídico contrário, então fomos para essa linha para o quê? Nós precisamos discutir isso. Por quê? Afeta muitas pessoas. Idosos, acamados, crianças, pessoas com espectro autista que ataca de uma forma violenta, as pessoas se assustam. E, claro, também a questão dos animais, principalmente os cachorros. Animal, sim. Por quê? Porque os cachorros têm uma audição mais apurada, consequentemente isso, o barulho é mais forte, causa irritação, incomoda, dores, e muitos se assustam, fogem, nesse período fogem, acabam sendo atropelados, ou sofrem um acidente e morrem, ou pode propriamente causar um próprio infarto no cachorro. E Farroupilha, o registro que teve pela imprensa,
que uma mulher, uma cidadã, se queixou que o seu cachorro morreu por conta dos fogos. E então isso precisa ser debatido, e que se for para fazer um espetáculo de luzes para comemorar, tem a opção sem estampido, que é aqueles que têm sim uma estética Os melhor. chamados fogos de artifício silenciosos. Exato, silenciosos, mas aqueles que tu olha, fica um colorido no Sim, céu, que são sim. bonitos esteticamente. Deve ter um barulho, mas ele é muito suave, né? Esse não tem, Esse não tem o estampido, que é o ruído, esse Sim. que causa... A proposta seria todo o banir esses fogos de proibir artifício. o manuseio. Proibir. Sim. Aí então o quê? Claro, vai passar por uma discussão grande e o intuito é esse. Nós precisamos debater esse tema. Porque está dentro do Código de Posturas do município, é isso? Não, eu nem entrei com o Código de Posturas, eu entrei como projeto Como mesmo. projeto, sim. Mas poderia também estar dentro do Código de Posturas. Tanto que eu optei por ser solo para poder gerar um debate maior, porque no Código de Posturas a intenção é reativar a comissão especial com os outros vereadores e trabalhar, mas daí são muitos assuntos. O outro também é questão relacionada à transparência das emendas parlamentares, ou seja, o município consegue muitas emendas parlamentares, algumas os próprios deputados e senadores trazem, outras são buscadas em intermédio do prefeito, do vice, outras dos vereadores. Mas o que precisa saber? A transparência. Transparência no sentido, quanto que veio, para qual finalidade veio, quem é o autor, o que vai ser feito, porque fica muito no limbo. Fica tipo, tá, mas e agora? Vem a emenda. Para onde que vai? O que vai ser feito? Então é o quê? Transparência. É importante. A gente precisa de mecanismos para qualquer cidadão que quiser acessar, ir lá e achar. Para ser uma informação pública mais fácil de acesso. E o terceiro, eu estou nesse momento resgatando um projeto que foi reprovado em 2021, que veda a nomeação de CCs e conselheiros condenados por improbidade administrativa, por enriquecimento ilícito, Maria da Penha, racismo, homofobia, enfim, todos esses crimes. Por quê? Porque a gente tem que ter no quadro pessoas que não passaram por isso, com a fim de resguardar e estabelecer também no serviço público uma questão ética, organizacional. No ano passado foi aprovado um projeto, que era sugestão do outro colega vereador, focado nos servidores municipais, mas tem que se ampliar isso não só para os efetivos dos concursados, mas também para os comissionados. Então esses foram os 3 primeiros projetos que nós protocolamos. Mas já tem uma sequência aí também, tem outros que virão? Tem sobre consciência negra, a gente vai ter que discutir isso. Tem um sobre incentivo à cultura que nós estamos trabalhando. Tem muita coisa. Tem inclusive sobre recuo de meio-fio para publicidade, porque o que acontece? Tem que organizar a questão que tu faz o quê? Toda a calçada com meio-fio, ela é um estacionamento. Só que tem muitos lugares que é privativo. Ou seja, o pessoal bota uma placa proibido de estacionar. Não, mas é passeio público, está ali recuado, é estacionamento. Então, para deixar claro, para organizar, para facilitar, entre outras tantas coisas. E, claro, ao longo do ano surgem muitas coisas. Muitas coisas surgem. Possibilidades, ideias, demandas, problemas. Bom, vereador, estou vendo aqui, o vereador trouxe também um material dos 2 primeiros anos de mandato, ou seja, metade do trabalho do mandato do vereador, e tem aqui algumas questões importantes, gabinete móvel, eu vou deixar o vereador divulgar os números, olha só o número de solicitações de melhorias para a cidade, recursos para o município de Farroupilha e temáticas importantes, o Moinho Covolã, questão da área da saúde. Fica à vontade, vereador. Na verdade, eu acho... E não está tudo aí, né? Não, isso aqui foi o resumão das coisas mais que aconteceram na prática. Nós daria para citar diversos projetos, como por exemplo do Talhã, que foi oficializado, Sim. Daria para falar do grafite, daria para falar... Economia criativa. Economia criativa, então, tem inúmeros, daria para falar da política de prevenção à gravidez na adolescência... Não, tem inúmeros projetos. Com toda a humildade, tem muita coisa mesmo, muito volume. O gabinete móvel é algo que, inclusive... É inovador, né? Em Farroupilha é inovador. Nunca teve na cidade, nunca nenhum vereador executou. Sim, é pioneiro comigo. Eu posso dizer que sim, eu sou o primeiro. Inclusive, antes de vir para os estúdios da TV Sé, eu estava na 21ª edição, no bairro Cruzeiro. Aqui no meu material tem 20, que eu fiz até dezembro, para, enfim, poder entregar e conversar. E o que acontece? Qual que é a lógica do gabinete móvel?
Nós vamos até um determinado ponto da cidade, num bairro, de acordo com uma organização, por sorteio e tal, que eu faço, e eu paro e converso com as pessoas. Chego lá, me apresento e digo, eu sou o vereador Juliano, eu estou aqui para te ouvir, tu tem alguma demanda, tu tem algum problema, então o que eu faço? Anoto, pego o contato da pessoa e depois que eu fiz a demanda, encaminhamento, seja por pedido de providência, requerimento, eu mando por WhatsApp ou por e-mail, conforme para o quê? Para mostrar que eu estou próximo da comunidade, estou para ouvir os anseios e tentar atender da melhor forma. Ou seja, isso é inédito na cidade. Nunca ninguém fez. E o que as pessoas estão dizendo? Vamos pegar esse exemplo de fevereiro. O que as pessoas estão dizendo na cidade? Qual é a maior reclamação? Manutenção da cidade. É 110%, eu te digo, de olho fechado, convicto. O pessoal reclama muito de muitas coisas e a maior parte delas são coisas simples. Manutenção no sentido da limpeza, melhoria de estradas, patrulhamento no interior, por exemplo, o caso que chegou ali para mim. Falta a questão de atendimento um pouco mais rápido. Vem de tudo, vem de saúde, vem de educação, mas a grosso modo, manutenção. É o mais gritante. As pessoas dizem, não, olha só aqui, não tem controle aqui, falta melhorar o pavimento, falta melhorar isso, então é manutenção da cidade. O maior gargalo, sem sombra de dúvidas. Não tem nem como fugir dessa temática. E questão de solicitações e melhorias na cidade, foi grande o número em 2 anos, né? Foi mais de 500 solicitações. Mais de 500. Isso contando os ofícios, os requerimentos, pedidos de providência, tudo. Porque é muita coisa mesmo. Fora as que não foram contabilizadas por WhatsApp e por telefone, que daí não tem como só pelos documentos. Mas é um volume ao longo desses 2 anos entre dá todos. Praticamente uma solicitação por dia quase. Passa mais, quase. Não, mas 2 anos. 2 anos isso, eu não tinha me ligado desse detalhe. Mas onde que eu quero chegar? É muito volume, muito. E as coisas elas são simples, muito simples. Também tem a questão de recurso aqui para o município, mais de 1 milhão, é isso? Quase 1,5 milhão no total. Então, ao longo desses... E esse ano está previsto vir mais um recurso por intermédio do nosso gabinete, junto ao deputado federal Heitor Chu, na qual ainda vamos buscar primeiro o valor e a destinação e estaremos anunciando. Mas foi o quê? 1 milhão para o Hospital São Carlos, que já foi pago, já foi utilizado o recurso, foi em conjunto com os outros vereadores. 250 mil da revitalização da Praça do Bairro Nova Vicência, e uma notícia boa, saiu hoje no Diário Oficial a empresa que venceu a licitação. A vencedora da licitação. A primeira deu problemas, eu procurei o setor de licitações e me esclareceram. A primeira não apresentou todos os documentos e, inclusive, depois ela tomou uma espécie de uma advertência porque tinha outros problemas. Então, agora temos uma empresa que está a par, tem os 100 mil de acessibilidade do Instituto Federal, que já foi pago, está com o recurso lá sob a direção do campus lá. Sim. E também 60 mil da reforma, da revitalização do skate park, que esse até agora o recurso não veio, está parado na Casa Civil, em contato com o deputado Dalciso, proponente. Estamos aguardando então a liberação, mas a previsão é esse ano para poder também atingir uma área importante da cidade. Bom, teríamos tantos assuntos para tratar, mas o tempo vai nos limitando também. Vereadora, eu queria colocar um outro tema também, que o município, depois de um tempo, faz concurso público, recebeu inscrições, nós tivemos já um encerramento, são mais de 11 mil inscritos para 115, 116 vagas, não chega a 120 vagas. Não parece poucas vagas no concurso público e talvez a questão da educação, não deveria ter mais vagas na educação? Com certeza deveria ter mais, porque a demanda é muito maior. O que a gente tem? Hoje nós aprovamos em vigência até 200 cargos de professores de cunho de contrato temporário. Claro, quem ocupa esses cargos são professores que estão em licença maternidade, licença saúde ou licença interesse. Primeiro, supre isso, mas há uma necessidade por conta das aposentadorias, seja normal por isso. Tempo previdenciário, por invalidez, seja por qualquer.
Então, o que hoje a gente vê? Um concurso que está sendo feito pouquíssimas vagas. Não sei por qual motivo. Eu acredito que deveria fazer já com previsão de 30 vagas, 40 maior para deixar, daí tem o cadastro reserva. Mas é estranho, será que só tem essa falta? Ou não deveria ter mais? Eu acho que caberia mais concursar, porque tem muitos setores que estão com falta de profissionais, outros têm em demasia, tem até demais, e há problemas pontuais. Um pedido de informações que eu fiz, agora me lembrei, Museu Casal Mosquete, no período de dezembro estava fechado. Ah, mas se tu fosse até lá na Casa de Cultura, o pessoal ia atender. Tem que ter uma pessoa ali. Período de férias, período onde que os turistas vêm, tem que estar aberto. Tem que ter alguém. Então, falta recursos humanos. Por isso que muitas vezes esse discurso do enxugamento na máquina pública é contraditório da forma como foi posta, porque em muitos pontos aumentou o número de pessoas, não reduziu custos e na prática não está acontecendo. E falta o quê? Falta investir mais. Pontuais tem coisas que dá para acontecer. Por exemplo, consultando o último relatório do quadrimestre, Farroupilha tem um superávit de 90 milhões. 90 Final milhões. do ano passado, isso. 90 milhões. Farroupilha não é um banco, Farroupilha é uma cidade e precisa ser atendida. O recurso público é para o público. Então, quando tem muito dinheiro, está na cara o quê? Que se deixou de fazer muitas coisas e que se tem outro interesse, de colocar muita coisa ali adiante, e isso pode ser considerado lá na frente abuso de poder econômico. Porque, tipo, tu deixou pronto para tudo. Então, vai ter muita discussão sobre muitas coisas. A proposta do prefeito de enxugar a máquina pública, de reduzir o número de funcionários, de fazer mais com menos, deu resultado para o cidadão? Nenhum. A resposta nas ruas estão aí. Se tivesse, eu não teria tantas demandas, tantas solicitações. Na prática está isso, porque ao mesmo tempo que talvez alguns departamentos, alguns segmentos tu tira, mas faz falta. E na prática isso não acontece. E, de novo, reduzir secretaria só por reduzir ou para fazer números, inclusive o ex-prefeito Pedroso, quando entregou a prefeitura, tinha 9 secretarias. Manteve as 9. Eu penso que algumas áreas elas deveriam ser objeto único, de uma pessoa só. Por exemplo, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Urbanismo devia ser só urbanismo e meio ambiente, só meio ambiente. É muita coisa. Secretaria de Educação deveria ser só Secretaria de Educação. É uma pasta muito grande e é uma pasta que precisa de um carinho especial. E aí depois daria sim para talvez pensar em outros. Então, está posto aí. Se eu fosse o prefeito, eu não faria dessa forma. Eu faria diferente, com exclusividade para áreas que demandam de maior atenção. Vereador, obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Leandro, mais uma vez pela oportunidade, sempre presente na nossa comunidade e dando o espaço para virmos falar. Teria muito mais coisa. A gente passaria um dia aqui. Tranquilamente. Com certeza. Obrigado, vereador. Obrigado. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até amanhã com mais uma edição do nosso Bate-Papo Diário aqui na TV Serra.